Da Chapecoense, numa situação muito delicada, a última colocada do Campeonato Brasileiro. Já as informações do time do Flamengo, que não retornou para o Rio de Janeiro, de Porto Alegre, foi para Chapecó, já está lá, o Ricardo Lai também. Mas antes, aqui no Rio de Janeiro, Arrascaeta foi operado. Flávio Amêndola tem as informações. Olá para você que acompanha os canais Fox Sports. O meio uruguaio de Arrascaeta realizou na manhã desta sexta-feira uma artroscopia no joelho esquerdo. De acordo com o chefe do departamento médico do Flamengo, Márcio Tanuri, o procedimento foi considerado um sucesso. Tanuri acompanhou a operação, mas quem conduziu todo este processo foi Max Ramos, especialista neste tipo de caso. Ao final da cirurgia, Márcio Tanuri divulgou um áudio explicando quais são os próximos passos na recuperação de Arrascaeta. A cirurgia foi realizada com êxito, dentro do esperado, e o atleta terá alta hoje à noite. E a partir de amanhã já inicia o processo de fisioterapia, acompanhado pelos fisioterapeutas do Clube de Regatas do Flamengo. E a partir de segunda-feira ele se apresenta ao Ninho do Urubu para dar seguimento a esse processo de fisioterapia junto aos fisioterapeutas do clube. Como de praxe, o Departamento Médico do Flamengo não divulgou nenhum tipo de prazo para o retorno do uruguaio aos gramados. Mas podemos pegar um caso parecido dentro do elenco rubro-negro. O atacante Vitinho recentemente teve a mesma lesão do uruguaio. Demorou cerca de 1 mês e meio para retornar aos gramados de forma oficial. A evolução, é claro, vai de atleta para atleta, mas a expectativa é que a Arrascaeta ainda possa ter condições de jogo contra o Grêmio. Esta situação ainda não foi descartada, embora seja considerada bem difícil. Direto do Rio de Janeiro, Flávio Amêndola para os canais Fox Sports. Muito bem, portanto, o Arrascaeta, muito difícil jogar dia 23, mas ainda mantém-se uma ponta de esperança de que ele possa se recuperar. Dia 23 de outubro, não perca. Noite épica de Libertadores nos canais Fox Sports. Flamengo e Grêmio vão decidir o brasileiro que estará em Santiago, decidindo a Libertadores da América. Mas antes disso, são 5 rodadas do Campeonato Brasileiro e o Flamengo tem a primeira parada nesse período em Chapecó, domingo. Nós vamos para lá agora. Ricardo Lai nos conta. Jorge Jesus tem várias ausências já para esse jogo de domingo. E agora, como o Flamengo estará em campo, possibilidades de escalação. Bem-vindo. Fez boa viagem, Ricardo Lai. É bom esse profissional, hein? Tudo bem, João? Boa viagem, sim. Assim como o Flamengo, a gente saiu lá de Porto Alegre, né? Só que o Flamengo foi muito rápido, chegou antes da gente aqui, João. Mas claro que o Fox Sports está em todos os lugares e a nossa equipe, né, do Fox Sports, na chegada aqui do Flamengo, fez o registro das imagens, dos torcedores, recepcionando o rubro-negro, né? Porque tem, além do pessoal aqui de Chapecó, os moradores aqui de Chapecó, mas também da região oeste de Santa Catarina, também do Paraná, do norte do Rio Grande do Sul. Então, nas redondezas, nos arredores, muita gente já chegando por aqui. Aliás, a gente está nesta concentração aí do Flamengo, né? Tem um festival de selfies aí dos torcedores. E até conversei com o gerente aqui do hotel, ele disse que a partir de amanhã a ocupação vai ser de 70% de rubro-negros, de torcedores, né, rubro-negros, movimenta bastante quando tem jogo do Flamengo por aqui. E você falou sobre o time, né, os desfalques, e aí o Flávio Amêndola citou aí a cirurgia, né, do Arrascaeta, João. Eu escutei de uma pessoa ligada a esse procedimento cirúrgico de hoje de manhã, a seguinte frase: acredito que o Arrascaeta estará voando em 30 dias. É uma percepção, uma opinião bastante otimista, e tem esse caso que foi citado também pelo Flávio Amêndola do Vitinho, né, que voltou nesse prazo, mas é claro que daí não seria possível atuar na Libertadores da América no jogo da volta. E aqui é uma indignação muito grande, João, e o Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do Flamengo, publicou em suas redes sociais a foto daquele lance, né, do impedimento, o gol do Gabigol anulado no primeiro tempo, com a seguinte frase: impedimento onde? Então repercute ainda lamentação com os episódios ocorridos na última quarta-feira.
até conversando com alguns torcedores também, dizendo, olha, no próximo domingo agora o VAR tem que acertar, né? Na opinião dos torcedores, né, o VAR errou no jogo da quarta-feira. Da quarta-feira, essas lesões. Arrascaeta, Felipe Luiz, o Gerson saiu com dores musculares, mas está aqui, e o Gabigol suspenso. Então tem a opção aí na lateral esquerda do René, no meio de campo, do meio para frente, né, o Vitinho, possível substituto do Arrascaeta, e na frente o Renier, para atuar na vaga do Gabigol. Amanhã ainda tem treinamento, o último vai ser fechado, sem presença da imprensa, sem entrevistas também. Hoje a gente não teve entrevista, amanhã também não. Então essa é a véspera e a antivéspera do jogo do Flamengo, pós-Libertadores da América e agora focando no Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense. Para finalizar, João, os torcedores ficaram muito felizes aqui, os rubro-negros, porque a Chapecoense liberou mais 1.300 ingressos. Inicialmente 3.500 e mais 1.300, e os primeiros ingressos já foram vendidos, daqueles 3.500. Então, um público maior do que o previsto da torcida visitante para esse jogo de domingo. Perfeitamente. Então repasse, por gentileza, Ricardo Lai, as ausências do Flamengo e as opções aí que o Jesus tem indicado para substituir esses jogadores. Por favor, Ricardo Lai. Sem Felipe Luiz, René na lateral esquerda. Sem Arrascaeta, Vitinho. E na frente, a ausência do Gabigol, Renier. São as prováveis escolhas do técnico Jorge Jesus, já que dentro de campo, no treinamento, ele não colocou à disposição a formatação da equipe visando essa partida de domingo. O Gerson também não vai participar, não é isso, o Ricardo Lai? Ora, o Gerson, João, ele não foi descartado. Há a possibilidade, sim, de ele atuar. Então, a gente pode colocar como dúvida. Claro que os jogos em sequência, como você falou, são 5 jogos, mas é um jogador que não sofreu lesão, a exemplo dos outros. Então, por isso que a gente não dá para cravar que ele vai jogar, mas ele está sendo tratado, não houve lesão, foi dores musculares, há uma possibilidade, dá para se dizer mais remota, mas há sim de ele jogar. Perfeitamente, muito obrigado, Ricardo Lai, bom trabalho aí em Chapecó, domingo 11 da manhã, Chapecoense, Flamengo, Lanterna, Chape recebendo o líder Flamengo. Meus amigos, o Jesus não é muito fã de poupar jogadores em grande número, mas ele será obrigado a fazer isso já a partir do domingo, porque temos essas ausências todas. E agora, o Flamengo nesse período, nesse mês de outubro aí, que não contará com muitos jogadores. Com todo respeito à Chape, esses 3 jogadores serão bem substituídos. Serão? Olha, nos 2-1, olha só, nos 2-1 do Maracanã, o Flamengo vinha com a classificação contra o Peñarol, né? Foi o próximo jogo depois daquela classificação para as oitavas de final da Libertadores. O técnico era o Abel. E esses jogadores aí, vamos lá, João. Felipe Luiz, nem tinha chegado. Não tinha chegado. Gerson Isla. Não tinha chegado. Arrascaeta. Já estava. Mas não foi utilizado nesse jogo. Não foi. Jogou Trauco, Tuller jogou nesse jogo. Os gols foram marcados por Vitinho e Lincoln. O que eu quero dizer com isso? Que o que o Flamengo tem, contra a Chape eu tô falando, tá? O que o Flamengo tem à disposição, dá para formar um time competitivo para buscar 3 pontos atuando em Chapecó. Agora, esses jogos, que são 5 aí na sequência, Chapecoense fora, Atlético Mineiro Maracanã, Atlético Paranaense fora, Fortaleza fora e Fluminense. Aí chega o jogo com o Grêmio. Eles terão importância também, Edmundo, para que o Jesus vá encontrando opções de substituição, porque, por exemplo, hoje não está garantida a participação do Arrascaeta e do Felipe Luiz no jogo do dia 23. É provável que não joguem. João, nesse mesmo programa aqui, eu já disse que Rafinha e Rodinei eram do mesmo nível, aí o torcedor me cobrou muito, até brincaram comigo lá em Porto Alegre agora, foi muito legal, o comportamento do torcedor do Rubro Negro comigo foi nota 10. Que bacana. E que o torcedor não me entenda mal, tá? Hoje eu mudo completamente de pensamento e é diferente do que pensa o Quesada. Já admiti que errei, não estava vendo o Rafinha com frequência, Sim. ok, beleza. Hoje tem uma diferença. A diferença de quem está jogando para quem está de fora é abissal. É fora do normal. Então eu tenho dúvida se o Flamengo vai conseguir manter o mesmo nível nesses 5 jogos. Nível de atuação. É claro que para encarar o Lanterna, você líder do campeonato, para encarar o Lanterna,
é possível que o Flamengo tenha time. Em tese, né? Mas para encarar esses 5 jogos... E o Atlético Mineiro no Maracanã, que é o seguinte? Atlético também vem... Tem que ver que Atlético vai Qual o Atlético que vem? Se tem técnico, se terá técnico. O que eu quero dizer é o seguinte, o que a Arrascaeta está jogando, o Vitinho não está conseguindo jogar a metade. Eu diria que nunca jogou. O que o Gerson está jogando, o Pires da Mota. que tem substituído não está conseguindo jogar a metade. Não chega, não dá não. O que está jogando o Gabriel Barbosa, sei lá, não sei quem vai substituir. Deve ser o René. Pode ser o René, pode ser o Berril. Não está jogando a metade. O René pode jogar. Pode, ganhando experiência, ganhando maturidade, ele pode vir a ser do mesmo nível do... Tem talento para isso. Tem talento para isso. A mesma coisa se aplica ao René. Então há uma preocupação. Só que acho eu que foi o melhor momento para ter os problemas. Por quê? Mesmo perdendo em Chapecó e o Palmeiras ganhando, pior cenário. Sim. O Flamengo não perde a liderança. Não. Mas o sinal de alerta na cabeça do Jesus de que ele vai precisar Poupar. Não tem jeito. poupar um ou outro mais desgastado para o jogo contra o Grêmio, que é o mais importante nessa sequência dos jogos. Claro que manter a liderança do campeonato é super importante. Mas o jogo é o jogo da Libertadores. Até porque a atuação lá foi impecável. Impecável. Poucas vezes eu vi um time de futebol, nesse ano, ter uma apresentação como o Flamengo teve lá. Então, vamos ver, vamos esperar, vamos ver qual vai ser a reação do Jorge Jesus. Eu acho que contra a Chapecoense não tem o que fazer. Os jogadores estão contundidos, você tem que substituir automaticamente. Mas eu acho que para a sequência dos jogos, quarto e domingo, o Jesus vai precisar ter um equilíbrio e vai precisar poupar alguns jogadores para que ele não tenha esse mesmo problema de perder 2, 3 jogadores para o jogo contra o Grêmio. Lembrando que nas partidas contra Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Fortaleza, o Rodrigo Caio e o Gabigol não estarão por causa da seleção brasileira. Como o jogo é logo ali em Singapura, não dará tempo deles chegarem. E se der, não dá para jogar contra o Fortaleza pelo campeonato. PVC, e esse momento do Flamengo aí, hein? O que o Edmundo está falando é importante, porque o Jesus tem o sinal de alerta das lesões e ele não estava convencido na quarta-feira à noite que ele precisava mexer. Porque perguntado sobre o cansaço da equipe, mesmo com o Arrascaeta dizendo que o time estava sendo exposto a todos os jogos e que tinha um cansaço, um desgaste, o Jorge Jesus disse que a pergunta não era pertinente, não entendia a pergunta sobre o cansaço do Flamengo, porque como é que o time está cansado se o time domina 96 minutos contra o Grêmio? É coerente a resposta dele, mas a gente sabe, por experiência, o Flamengo no ano passado ainda continua pensando que o Flamengo começou a perder o campeonato do ano passado porque jogou 18 jogos em 57 dias, com a mesma base, substituindo pouco. Nós não substituiu ninguém, mas substituiu pouco. Enquanto o Palmeiras foi rodando e acabou sendo campeão com o time C de campeonato. É isso aí. B de brasileiro. Muito bem. Então vamos ver, né?